Olá, meu nome é Alan Oliveira Goulart, sou aluno de mestrado da Universidade Estadual de Santa Cruz e hoje irei apresentar o meu trabalho intitulado Caracterização de resíduos de placas de circuito impressos moídas, a influência da granulometria na concentração de metais. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela professora Tatiane Benvenuti da Universidade Estadual de Santa Cruz e pela professora Tássia Costa Veloso da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ao longo da apresentação eu vou apresentar os principais desafios em relação ao descarte dos resíduos eletrônicos e suas implicações. Também vou discutir um pouco das técnicas aplicadas na recuperação de materiais com foco especial nos metais que estão presentes nesses resíduos. Também vou destacar um pouco de como a moagem das placas de circuito impresso ela vai ser crucial para aumentar a eficiência do processo de recuperação. E por fim eu vou compartilhar os resultados onde eu demonstro o impacto da granulometria na otimização desse processo. Falando um pouco então das placas de circuito impresso, também conhecidas como os PCIs, elas vão estar presentes em quase todos os dispositivos eletrônicos, representando de 4 a 7% do peso total desses dispositivos, abrigando não apenas os circuitos, mas também materiais como os polímeros, os cerâmicos e metais como ouro, prata, paládio, além de outros metais de transição como cobre, ferro, zinco e alumínio. Esses metais eles vão ser importantes não apenas em termos financeiros, mas também indispensáveis para aplicações industriais, já que a reciclagem dos PCIs ela é mais do que um ato de recuperação econômica, já que ela vai ser uma prática ambiental permitindo a recuperação de recursos e reduzindo a necessidade de extração mineral, diminuindo assim o impacto ambiental desse tipo de metal. Conforme o relatório elaborado em 2022 pela United Nations Institute for Training Research, a montanha dos resíduos eletrônicos que produzimos anualmente vem aumentando num ritmo sem precedentes. Por exemplo, em 2014, o mundo produziu cerca de 44,4 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos e em apenas 5 anos, em 2019, esse número saltou para 53,6 milhões. As projeções para 2030 e 2050 também indicam um grande aumento na produção desse tipo de resíduos, chegando em 2030 a 74,7 milhões de toneladas e em 2050 110 milhões de toneladas, refletindo assim a necessidade da gestão ambiental desse tipo de resíduo. Falando mais das placas de circuito impressa, elas começam a sua etapa de reciclagem após o descarte dos dispositivos eletrônicos, sendo submetidos a vários processos de pré-tratamento e reciclagem, incluindo a coleta, o transporte, até o desmonte e a cominuição, onde vai ser possível a separação de vários materiais que estão presentes na composição desse tipo de resíduo. A recuperação dos metais ela vai apresentar uns desafios, principalmente na separação dos metais em relação a outros materiais que também estão presentes, aí que entra a etapa da cominuição para permitir que seja feito um processo de recuperação mais optimizado. Falando então um pouco da moagem, ela vai ser um passo crítico na reciclagem de placas de circuito impresso, sendo que vai impactar diretamente a concentração de metais que estão presentes nesses resíduos. Trabalhos como de Pria e IAT confirmaram que partículas menores resultam em uma extração mais eficiente de metais, que, portanto, ajustar a moagem ela vai ser vital para melhorar a recuperação dos metais que estão presentes nesses dispositivos. Destacando então um pouco dos equipamentos utilizados para a fragmentação dos resíduos de PCI, nós temos os moinhos de facas, que vai realizar a moagem dos resíduos utilizando lâminas rotativas que passam por um bloco de corte, onde vai conter lâminas estacionárias, e essa ação vai permitir a desintegração dos componentes de PCI em partículas com tamanhos menores, sendo classificadas à medida que o material vai se fragmentando pelas lâminas. A utilização desse tipo de moinho ele vai apresentar alguns desafios, principalmente em relação às facas, já que variáveis como o espaçamento entre as lâminas e a natureza dúctil dos materiais que estão presentes nessas placas podem complicar o processo. Metais, por exemplo, como o cobre, muitas vezes eles vão estar presentes nos nossos resíduos de PCI e podem esticar ao invés de se fragmentar, exigindo um ajuste preciso nessas lâminas para alcançar uma eficiência ideal de corte para esses materiais. Então, na busca de compreender um pouco melhor a reciclagem dos resíduos de placas de circuito impresso, nós temos trabalhos como o de Rumbaud, onde revelou que os moinhos de faca eles são eficientes para fragmentar resíduos com um tamanho de partículas menores do que 750 micrômetros, mas vão enfrentar desafios quando as partículas estão no intervalo entre 500 e 750 micrômetros, já que elas resistem a uma redução adicional do tamanho. E esse problema é principalmente devido à presença desses metais dúcteis como o cobre, que tende a se deformar ao invés de se quebrar, se fragmentar durante esse processo. E essas descobertas elas vão sublinhar uma importante consideração na reciclagem dos resíduos eletrônicos, que é a necessidade de adaptar e inovar técnicas de cominuição para melhorar a eficiência da recuperação desses metais. Então, focando nisso, o objetivo geral desse trabalho é realizar uma investigação mais abrangente sobre a variação da concentração de metais em resíduos de placas de circuito impresso moídas em diferentes granulometrias.
Já nossos objetivos específicos estão no emprego de técnicas analíticas para, primeiro, caracterizar e quantificar os metais que estão presentes nesses resíduos, avaliar o comportamento térmico das placas de circuito impresso moídos em diferentes granulometrias e estimar a fração orgânica, que seriam os polímeros, e os cerâmicos que estão presentes nesses PCIs. Além disso, o objetivo também é investigar como a granulometria desses resíduos vão impactar a concentração dos metais, onde nós vamos correlacionar os resultados com as diferentes metodologias das análises empregadas para caracterizar os resíduos de placa de circuito impresso. Então, falando um pouco da metodologia, nós utilizamos placas de circuito impresso de computadores, onde elas foram moídas em 4 diferentes faixas granulométricas, de 2 a 0,841 milímetros, que seria a faixa de 10 meshes, de 0,841 e 0,420 milímetros, que seria a faixa de 20 meshes, entre 420 e 0,177 milímetros, que seria a faixa de 40 meshes, e partículas com tamanho inferior a 0,177 milímetros, que seria a faixa de 20 meshes. Bom, a partir disso, esses materiais cominuídos eles foram caracterizados utilizando espectroscopia de fluorescência de raio-x e difratometria de raio-x para a caracterização das amostras sólidas. Visando optimizar o processo de caracterização das amostras sólidas, essas placas de circuito impresso moídas foram submetidas a um processo de calcinação para eliminação da fase amorfa, representado pela presença de polímero nesses materiais, e após esse processo de calcinação a 800 graus Celsius, os resíduos eles foram submetidos novamente às técnicas de análise por FRX e por DRX para a caracterização das amostras sólidas. Após isso, as amostras foram submetidas a um processo de digestão, utilizando água régia a uma temperatura de 120 graus durante 1 hora, e também foi utilizado para essas amostras lixiviadas o emprego de técnicas como o ICP-EOS para quantificar os metais que estão presentes na solução. Para avaliar a concentração de polímeros que estão presentes nas placas de circuito impresso, foi realizado um ensaio de perda de massa, utilizando uma mufla a uma temperatura de 585 graus, para avaliar a massa dos compostos orgânicos que estão presentes nesses resíduos. Assim, nós obtemos os nossos primeiros resultados pela espectroscopia de fluorescência de raio-x, onde foi possível avaliar a variação da concentração de metais em função da granulometria empregada pela classificação dos tamanhos das partículas dos resíduos moídos. Então, metais como estanho, ferro, titânio e chumbo tiveram um aumento na fração máxima com a diminuição da granulometria, enquanto metais como cobre, alumínio, zinco, níquel e ouro tiveram a redução da sua fração mássica com a redução do tamanho da partícula. Como a gente pode ver por esse histograma, onde está representado os principais metais que foram avaliados durante a espectroscopia de fluorescência de raio-x, os metais como cobre, alumínio, zinco e níquel tiveram uma redução da sua concentração em função da diminuição do tamanho, enquanto metais como estanho, ferro, titânio, chumbo e ouro tiveram um aumento em sua concentração com a diminuição do tamanho da partícula. A partir da análise por difratometria de raio-x, foi possível avaliar o aumento da intensidade de fases associadas a metais que inicialmente não estavam tão concentrados, como ferro e estanho, e também a presença de material amorfo, referente à presença de polímeros nos nossos resíduos eletrônicos. Esse aumento na intensificação das fases associadas ao ferro e ao estanho foi confirmado pela difratometria de raio-x utilizando o nosso material calcinado, onde foi possível notar a presença do óxido de ferro e o óxido de estanho em quantidades maiores do que inicialmente a nossa análise por espectroscopia de fluorescência de raio-x tinha indicado para granulometrias maiores. Como forma de comparação dos resultados obtidos no FRX e no DRX, as amostras digeridas por água régia foram submetidas à análise por ICP-OS, onde foi possível confirmar a variação da concentração de alguns metais presentes na nossa solução. Por exemplo, metais como o ouro e como o ferro tiveram um aumento da fração mássica com a diminuição da granulometria, enquanto metais como cobre, níquel, chumbo, zinco e prata tiveram uma diminuição em sua concentração com a diminuição do tamanho das partículas utilizadas no processo de digestão por água régia. A partir dos resultados da análise por ICP-EOS e por ensaio de perda de massa, foi possível avaliar a variação da fração dos materiais que estão presentes nos resíduos de PCI. Por exemplo, com a diminuição do tamanho das partículas, observou, por exemplo, que a fração metálica acabou reduzindo cerca de 56% ao passar de partículas com tamanho de 10 mesh para partículas de tamanho de 80 meshes, assim indicando que quanto menor o tamanho da partícula, menor a presença de frações metálicas desses resíduos a partir da moagem por moinho de facas.
Assim, nós concluímos que a granulometria dos resíduos de placa de circuito impressa vai afetar significativamente a concentração dos metais. Assim, com a redução do tamanho da partícula, diminui a fração metálica, cerca de 56,28% de redução ao passar de 10 para 80 meshes, e partículas maiores que 841 milímetros, cerca de 20 meshes, elas vão ser mais eficientes para serem utilizados no processo de recuperação de metais. Isso implica numa importância para estratégias de reciclagem mais eficientes e sustentáveis e contribui principalmente para a gestão ambiental e recuperação dos recursos valiosos a partir desses tipos de resíduos. Esses são os meus agradecimentos, especialmente ao LAMEC e o LACOR da URGS, as referências utilizadas. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Elaine Cristina, eu sou estudante de graduação do curso de Engenharia de Materiais do Instituto Federal do Pará. O meu trabalho tem como tema a diminuição de resíduos de quartzo e ametista para agregados graúdos e miúdos na construção civil. Eu faço parte do grupo de pesquisa e estou sob a orientação do professor Dr. Oscar Choque Jesus Fernandes. Em tratamento de minérios, usualmente se associa a cominuição para liberar os minerais de minérios e posteriormente separá-los por concentração, obtenção de concentrados e rejeitos ou obtenção de determinada granulometria para uso industrial. Então, no nosso trabalho, a gente trabalhou com as etapas de cominuição, consistindo na bretagem e moagem do resíduo de quartzo ametista para posteriormente ser usado na construção civil. O objetivo do nosso trabalho ele consistiu em cominuir por bretagem os rejeitos de quartzo ametista, determinar as dimensões do bretador, cominuir por moagem, avaliar o fator de enchimento, a porcentagem de sólidos e tempo de operação do moinho de bolas. E, finalmente, avaliar a granulometria da cominuição e relacionar com a norma NBR 7211. No nosso material de estudo, os fragmentos de quartzo ametista foram gentilmente cedidos pela Cooperativa de Produtores de Gema do Sul do Pará, a Cooper Gema, de Marabá, no Brasil. Bem, para o processo de britagem, nós usamos o britador de mandíbula do Laboratório de Tratamento de Minérios do IFPA, com as dimensões de gape de 10 a 12 centímetros e de 7 de 0,8 a 2 centímetros. Para o processo de moagem, nós usamos um moinho de bolas, também pertencente ao Laboratório de Tratamentos de Minérios do Instituto Federal. E através das dimensões que nós calculamos, nós conseguimos calcular a velocidade crítica e o fator de enchimento, que ele foi variando conforme a gente foi mexendo na relação bola-amostras usada nesses trabalhos. A velocidade crítica foi igual de 65 RPM, constante, e o tempo de moagem foi de 3, 5, 10, 15 e 20 minutos. O tempo de 20 minutos ele foi estabelecido devido a testes preliminares de que 30 minutos produziam grãos muito finos e dureza do material igual a 7 na escala Mohs. Os parâmetros de operação do moinho de bola, onde HC é a distância entre o topo do moinho e o topo de carga, D é o diâmetro do moinho, e os tempos de moagem eles foram determinados a partir de um trabalho realizado por Gorayev et al. 2023. Foi de lá que nós pegamos os parâmetros de tempo, né? Começando por 3 minutos e terminando com 20. Já o fator de enchimento é a porcentagem dos volumes das esferas que vão ser colocadas dentro do moinho de bolas. E para cada uma dessas porcentagens, nós adotamos uma relação esfera-amostra. Para cada uma esfera, haverá 0,25 de amostra. O segundo parâmetro, para cada uma esfera, haverá 0,5 de amostra. E por último, a relação de 1 para 1.
Para o módulo de finura, nós usamos dois jogos de peneiras, sendo o primeiro jogo para o material graúdo, usado para controlar os parâmetros dos grãos na etapa de moagem, e a abertura ela foi de 76 milímetros até 4,6 milímetros. E já para o material miúdo, nós usamos as granulometrias da moagem com peneiras de abertura de 19,1 até 0,15 milímetros, de acordo com a norma NBR 7211, 2022. Aqui nós temos os resultados para nossas curvas de distribuição granulométrica. Começando pelo primeiro gráfico, na amostra de 1 para 0,25, o tempo de moagem de 20 minutos, a curva apresenta um D80 com granulometria menor que 10 milímetros, mas à medida que um tempo de moagem diminui, esses tamanhos também tendem a aumentar para 15 milímetros, ou seja, há menos redução no tamanho dos grãos. Já no segundo gráfico, na relação esfera-amostra de 1 para 0,5, o D80 das curvas de distribuição granulométrica apresenta granulometria inferior a 13 milímetros, semelhante em todas as curvas. Nos tempos de retificações mais longos, de 20, 15 e 10 minutos, as curvas elas tendem a ser paralelas no eixo de abertura, indicando produção constante de material em um tempo constante. Mas em tempos de retificações mais curtos, como a gente pode notar no tempo de 5 minutos e 3 minutos, a tendência é menor redução no tamanho alimentado ao moinho. E considerando a granulometria correspondente à fração areia, os agregados passantes eles produzem menos agregados miúdos e menor tempo de moagem. Já aqui na relação, no gráfico da relação de 1 para 1, o D80 das curvas de distribuição granulométrica apresenta a granulometria inferior a 13 milímetros, semelhante em todas as curvas. A diferença entre todas essas curvas granulométricas e as demais proporções é que as curvas não são paralelas ao eixo X, se não forem descendentes, na verdade, na média que diminui o tamanho do grão, e assim ocorre uma redução gradual do material em todos os tempos de retificação. Aqui no primeiro gráfico, nós vemos o comportamento do tempo de moagem para a produção de agregados miúdos. E quando a gente se depara com um tempo de 20 minutos, há uma expressiva redução granulométrica traduzida em maiores rendimentos acumulados, enquanto que em tempos de moagem mais curtos, por exemplo, 3 minutos, a redução ela diminui menos o rendimento acumulado. E isso significa que quanto maior o tempo de moagem, maior será o gasto de energia, e vice-versa. E quanto menor o tempo de moagem, menor será o gasto de energia. E o segundo gráfico, a gente vê a curva do módulo de finura para diferentes tempos de moagem em relação à esfera amostra, com a zona de módulo de finura ideal para agregados finos, de acordo com a nossa norma estabelecida para a construção civil. E nós vemos que no tempo de 10 a 20 minutos, de 7 a 12 minutos e de 5 a 15 minutos, eles são necessários, o resultado satisfatório para produzir agregados finos. E como consequência dos pontos anteriores, uma redução com maior tempo de moagem, ela consumiria mais energia, mas a quantidade de agregado fino produzido seria maior. E uma redução com menor tempo de moagem consumiria menos energia, mas em contrapartida a quantidade de agregado fino também diminuiria. Portanto, é necessário avaliar a relação de custo-benefício do ponto de vista econômico. E, por fim, nós concluímos que sim, o tamanho de grão do rejeito de quartzo e ametista afetam a moagem, uma vez que o quartzito com grão de quartzo finos e grossos associado ao feldespato produz grãos grossos e finos. Também confirma-se que para tempos de moagem maiores, há uma redução expressiva no tamanho dos grãos e para tempos mais curtos a redução é menor. O fator que determina menores tamanhos de partícula em condições de laboratório é o tempo de moagem.
E como consequência da moagem, uma redução com mais tempo de moagem consome mais energia com maior custo, mas o volume de agregado fino produzido é maior. Em contrapartida, quando o tempo de moagem ele é menor, também produz um menor volume de agregados. Aqui consta todas as referências que nós usamos para elaborar esse trabalho e também para o processo de discussão e de comparações. Por fim, desde já nós agradecemos a oportunidade de exposição do nosso trabalho, da nossa pesquisa e também pela oportunidade de troca de conhecimento. Então, nós agradecemos ao Simpósio Internacional de Ciência, Inovação e Modelagem de Materiais. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu me chamo Tawane Winnie e vou apresentar agora uma parte da minha pesquisa de mestrado, cujo título é a avaliação de concreto estrutural produzido com a incorporação de agregado reciclado, oriundo do beneficiamento de resíduos plásticos coletados em praias. Esse trabalho ele foi construído com a colaboração da professora doutora Leila Aparecida e com a colaboração da minha orientadora, a professora doutora Tatiane Bevenuti. Aqui nós temos a estrutura da apresentação. Então, em relação à temática apresentada, a ideia norteadora para a pesquisa, para o tema do mestrado, foi pensar em meios para minimizar a poluição plástica, principalmente aquela que atinge os oceanos. Nessa vertente, nós produzimos um novo material proveniente do beneficiamento de resíduos plásticos. Então, esse material ele foi coletado. A minha pesquisa, na verdade, ela foi realizada em 2 etapas. Então, a etapa inicial foi a coleta dos resíduos plásticos nas praias da cidade de Ilhéus e o seu beneficiamento como agregado reciclado, através da sua purificação, limpeza e sua reciclagem mecânica. Então, esse agregado que foi produzido a partir do material descartado, esse material ele foi incorporado ao concreto para a gente produzir um novo material, que seria um concreto estrutural com uma areia reciclada. E assim, o objetivo dessa pesquisa foi produzir concreto estrutural com a incorporação de agregado polimérico reciclado e avaliar suas propriedades físicas, morfológicas e mecânicas. O concreto que foi produzido foram 5 misturas diferentes. A mistura padrão com 0% de incorporação, as misturas com 5%, 7%, 10% e 15%. E aí, a partir dos resultados encontrados, realizar também uma análise comparativa para a gente poder avaliar qual material que obteve o melhor desempenho. Aqui nós temos a metodologia utilizada. Então, inicialmente realizou-se a caracterização dos insumos, proporção das misturas e a confecção dos concretos. A partir disso, esse material foi ensaiado no estado fresco, realizou sua moldagem e a cura. A cura ocorreu num período de 28 dias e após esse período, esse material foi ensaiado, Aqui nós temos a lista dos ensaios que foram realizados. Além disso, todos os ensaios no estado endurecido, nós também fizemos análise estatística por meio da ANOVA. Aqui nós temos as normas que foram utilizadas para realizar cada ensaio. Em relação à produção dos concretos, a gente tem aqui os materiais que foram utilizados para produzir cada mistura. A gente tem aqui as características pretendidas para o material, para os concretos, e os resultados encontrados a partir da caracterização dos insumos. Então, a gente observa que ocorreu um aumento na dimensão máxima característica do agregado reciclado em relação à areia e uma redução do módulo da massa específica do material de cerca de 70% em relação à areia. Aqui nós temos os resultados encontrados para os ensaios de avaliação da consistência e massa específica. Observa-se uma redução tanto no abatimento quanto na massa específica, ou seja, produziu-se concretos mais leves e menos trabalháveis. Apesar disso, as misturas se apresentaram coesas, homogêneas e sem segregação entre as fases. Em relação aos ensaios realizados no estado endurecido, nós temos aqui os resultados para resistência à compressão. A gente observa que a resistência à compressão ocorreu uma redução progressiva, à medida que mais conteúdo reciclado ia sendo incorporado à mistura.
Apesar disso, o que a gente observa? Que todas as misturas elas obtiveram uma resistência à compressão maior que 30 MPa, que era a resistência alvo, e maior que 20 MPa, que é a resistência limite para aplicação em concreto estrutural. Aqui nós temos resultados para módulo de elasticidade. Também há uma redução no módulo de elasticidade em relação à mistura inicial. Porém, observa-se que a mistura com 5% de agregado, ela obteve um aumento de 4,79% no módulo de elasticidade em relação à mistura padrão. Aqui nós temos o resultado para o ensaio de resistência à tração por compressão diametral. A gente observa que a mistura com 7% teve a menor redução, que foi de 13%, mas todas as misturas tiveram reduções significativas em relação à mistura inicial. O que pode ser comprovado com a análise por ANOVA, que informa que ocorreu a formação de 3 grupos homogêneos, ou seja, as misturas elas não eram estatisticamente iguais, né? Não eram equivalentes. Aqui nós temos o resultado para o índice de vazios. A gente observa que a mistura com 15% ela obteve o maior índice de vazios e a mistura com 10% o menor valor. Tá? Em relação ao concreto de controle, as misturas com 5% e 7%, a variação de resultado foi de menor que 1%. Então, elas são equivalentes, né? Aqui nós temos para a capacidade de absorção de água, os resultados, e também a gente observa que a mistura com 15% de agregado reciclado, ela obteve o maior índice para a capacidade de absorção de água, quase 12% de aumento em relação à mistura de controle. Aqui nós temos o resultado para a massa específica. A gente observa que as adições de 5% e 7%, elas apresentaram valores equivalentes à mistura padrão, né? Uma diferença menor que 1%. A de 10%, o menor índice de vazios e massa específica, e a mistura com 15%, a gente observa que ela obteve a maior porosidade e a segunda menor massa específica. Aqui nós temos as imagens, né, as micrografias para os percentuais de 5%, 7%, 10% e 15%. Em relação à microestrutura, verifica-se formas irregulares das partículas, um aspecto compacto e homogêneo, e também há uma boa adesão entre o agregado reciclado e a matriz cimentícia, constatando que há uma aderência entre os constituintes da mistura. Aqui nós temos apresentado as micrografias para 0 e 5%, né, para a zona de transição agregado matriz. O que é que a gente pode observar? Que o desenho da interface de transição para ambas as misturas, elas aparentam similaridade e extensões próximas, o que indica uma forma de ligação similar entre as fases do compósito. Aqui nós temos apresentados os resultados para análise da composição química dos concretos via EDS. Nesta ordem nós temos a imagem da micrografia, nós temos a imagem com mapeamento do carbono em vermelho e o mapeamento do cálcio em cinza para a mistura com 5% e em roxo para a mistura com 7%. O que a gente pode observar? Que os pontos com maior aglomeração, que são aqueles com maior nitidez, eles representam uma maior concentração de cada elemento. Observa-se, portanto, que ocorreu a formação de produtos hidratados no interior das partículas de agregado. Aqui nós temos os resultados de EDS para as incorporações de 10% e 15%. A presença de produtos hidratados no interior das partículas granulares ela é visível para todas as amostras, sendo mais expressiva para essas duas misturas, né, de 10% e 15%. Isso indica que ocorreu o ingresso da pasta de cimento para o interior das partículas durante o processo de mistura e moldagem, através dos poros do material. Possivelmente, isso favoreceu a aderência entre agregado matriz e permitiu atingir resistências a compressões maiores que 30 MPa. E aí, a partir dos ensaios realizados e das análises, o que a gente pode concluir? Que ocorreu uma perda de consistência com o aumento do percentual de agregado reciclado. Apesar disso, obteve-se misturas trabalháveis, coesas, homogêneas e mais leves. Em relação à resistência à compressão, os valores encontrados para os percentuais eles são equivalentes. Em relação ao modo de elasticidade, a gente observou o melhor desempenho para a mistura com 10%. Já o ensaio de tração, o melhor desempenho foi encontrado na mistura com 7% de incorporação.
As misturas com 10% de incorporação obtiveram o menor índice de vazios em massa específica e a menor capacidade de absorção de água. A adesão dos agregados reciclados à matriz cimentícia é observada na zona de transição interfacial entre os constituintes. E o que a gente observa? A presença, na verdade, de produtos hidratados no interior das partículas, o que confirma a interação entre matriz e agregado. As misturas, então, elas apresentaram propriedades satisfatórias. Um concreto produzido com a incorporação de 10% de agregado reciclado, ela pode ser empregada na fabricação de elementos estruturais. E o beneficiamento do material residual, ele apresenta potencial para utilização na construção civil, como forma de minimizar os impactos ambientais gerados pelo descarte indevido de resíduos. Então, é isso. Aqui estão a lista de referências que foram utilizadas para a produção dessa apresentação. E obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Eu vou iniciar a nossa apresentação, intitulada A Estabilidade da Fase Cúbica da Perovskita Césiston em cloro 3, mantida sob diferentes condições de umidade e luminosidade. Eu sou o William Renan Basso Bassoli, e esse estudo foi desenvolvido no nosso Laboratório de Filmes Finos e Superfície, na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Bom, a estrutura dessa apresentação se dará com uma breve introdução, seguida pelo objetivo do estudo. Logo após, eu apresento nossa metodologia, seguido pelos resultados e discussões, e finalizo com a conclusão que obtivemos. Então, antes de falar do nosso trabalho, eu vou contextualizar um pouco o assunto, começando a falar sobre células solares. Bom, células solares são dispositivos que convertem a luz solar em eletricidade. Existem vários tipos de células solares, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens, e os tipos mais comuns são aquelas baseadas em silício. São o tipo mais comum, sendo também as mais eficientes e duráveis que a gente tem atualmente. Mas, obviamente, também são bem caras. Essa imagem aqui no topo do slide representa uma célula de silício comercial. Outro tipo também conhecido de células solares é a de célula solar de filme fino, as quais são feitas de materiais semicondutores depositados em um substrato também fino. Eles são mais leves e flexíveis do que a célula solar de silício, mas geralmente têm uma eficiência bem mais baixa. Isso quer dizer que elas são piores, então? Não, de maneira nenhuma. Dependendo da aplicação que você quer, essa capacidade de ser produzida sobre um material mais maleável pode permitir que ela seja tenha um uso mais pessoal, como por exemplo você levar ela enrolada numa mochila, né, uma placa solar enrolada numa mochila para quando for acampar, por exemplo, e ter eletricidade no meio da natureza. Que é essa imagem aqui logo abaixo do slide. Existem também as de materiais orgânicos. Elas são feitas de materiais orgânicos, obviamente, como moléculas ou polímeros. Elas são mais baratas, fáceis de fabricar, relativamente fáceis de fabricar, né, mas geralmente têm uma eficiência mais baixa do que as de silício e as de filme fino. Todas essas células mencionadas até agora, elas têm um problema em comum. Elas são feitas de materiais caros e difíceis de obter. Mas o que aconteceria se pudéssemos criar células solares usando materiais mais baratos e abundantes? As células solares de perovskita são um novo tipo de célula solar que tem o potencial de revolucionar a indústria solar. Elas são a grande proposta da indústria para o futuro, desde que pequenos problemas sejam resolvidos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Elas possuem um relativo baixo custo de produção e a eficiência já passa dos 25%, que é mais do que as células solares de silício cristalino, que giram em torno de 16% a 17% atualmente. Além disso, elas também possuem vantagens em relação às células de filme fino. Também tem a flexibilidade, elas são semi-transparentes e leveza. Mas, como eu disse, o que são aqueles probleminhas que precisam ser resolvidos? Elas apresentam uma vida útil curta e pouca estabilidade em ambientes úmidos e quentes, que é justamente onde a gente vai precisar desse tipo de material. Elas também podem provocar danos ao meio ambiente devido à sua fabricação conter chumbo. Obviamente que não são todas as perovskitas que apresentam chumbo, vai depender da sua composição. Então, aproveitando esse gancho, né, introduzindo brevemente o que é uma perovskita, é uma estrutura que foi nomeada em homenagem ao mineralogista russo Lev Perovsky, que a descobriu em 1839. Elas são compostas basicamente por 3 átomos, a célula mais simples possível, né? São 2 cátions metálicos e um ânion de halogênio ou oxigênio, dependendo do caso. Então, por isso, toda classe de materiais com estoquiometria ABX3
é dito que o material é perovskita. Então, ela pode ser encontrada em diferentes estruturas cristalinas, mas eu vou focar na monoclínica, que é a imagem superior, e na cúbica, que é a imagem inferior, aqui a rede de Bravais de cada uma delas, que é o foco desse estudo, mas ela pode ser tetragonal, romboédrica e diversos outros modelos. No nosso caso, nós usaremos os elementos césio e estanho como os cátions e o clório como o ânion para eliminar a presença do chumbo na estrutura e torná-la viável economicamente e ecologicamente. Então, portanto, o objetivo do nosso estudo era produzir perovskitas livres de chumbo para aplicação na camada ativa de células solares e que sejam estáveis por um longo período e sob diferentes condições de umidade e de luminosidade. Nós desenvolvemos a metodologia de síntese, onde nós misturávamos os materiais precursores em água e depois levamos ao tratamento térmico em diferentes temperaturas, indo de 100 a 200 graus até a gente identificar a melhor condição de temperatura, né, que favorecia o nosso sistema. Então, começando com os resultados, aqui nos difratogramas da esquerda desse slide, né, de cima para baixo a gente tem as temperaturas escolhidas, com os respectivos padrões de difração da fase cúbica e da monoclínica. A gente pode observar que a fase cúbica começa a surgir em temperaturas próximas a 130 graus, atingindo o máximo em 140, caracterizando, obviamente, né, pelo surgimento do pico de difração referente a essa fase. Já que na imagem da direita, esses difratogramas são ao longo de 3 meses do material. A gente pode notar que, da mesma forma, através dos picos de difração, que a fase cúbica vai reduzindo de intensidade e a fase monoclínica se mantém estável, com o surgimento dos picos, né, referente ali em 3 meses, referente a uma fase de estequiometria distinta, que é a césio 2 e estanho cloro 6. O refinamento rítio do nosso material sintetizado a 140 graus nos informou que 33% em peso do nosso material, né, representava a fase cúbica e 67% para a fase monoclínica. Aqui do lado estão os parâmetros de rede, os ângulos de cada uma das fases, né, obviamente. Através do emergeamento de microscopia eletrônica de transmissão, né, nos informou que o nosso material apresenta uma distribuição bimodal de tamanho de partícula. Aqui embaixo na tabela nós podemos observar o D10, o D50 e o D90 dessa distribuição, né? Esses Ds, caso alguém não seja familiarizado, elas indicam o tamanho abaixo do qual se encontram 10%, 50% e 90%, respectivamente, né, de cada uma das partículas. E, para concluir, a gente pode dizer, então, que nós conseguimos produzir de uma maneira eficiente, através dessa nova rota que a gente desenvolveu, a perovskita césio estanho cloro 3, a fase cúbica ficou estável por 3 meses e a monoclínica por tempo indeterminado. A gente ainda é um estudo em andamento, então a gente não pode afirmar necessariamente qual é o fim da vida, entre aspas, da fase monoclínica. Um fato interessante, né, levando em conta que a literatura atualmente reporta que a perovskita do tipo césio estanho cloro 3, ela tem uma estabilidade inferior a poucos dias, né? Aqui algumas referências que acabamos usando nesse estudo. Eu gostaria de agradecer, obviamente, o nosso programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, PGMAT, o qual eu faço parte, o meu laboratório, o Laboratório de Filmes Finos e Superfícies, LFFS, o Laboratório Central de Microscopia Eletrônica, LCME, e o LAMPEF, que é responsável pelo difratômetro de raio-x aqui na UFSC. Obviamente, toda a comissão organizadora da 4ª ISSCIMM e, obviamente, a nossa agência de fomento, a CAPES, né, por todo o aporte financeiro que ela tem nos dados. Aqui embaixo está o meu e-mail, qualquer curiosidade, dúvida, parcerias, podem me contactar. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Até mais.